Capítulo 931 O terror de Ragnarok. O último amuleto é o amuleto de armadura criado com um feitiço de armadura de terra. Ele cria uma espessa camada de terra ao redor de seus usuários que pode protegê-los de golpes físicos e condições físicas adversas. A velocidade é reduzida, mas este amuleto de armadura dura até ser destruído, em oposição ao feitiço de proteção temporário. Um alfa já o usou para sobreviver à raiva de um líder de matilha antes. Foi nesse momento que seu nome começou a aterrorizar a Serra. Todas as 4 bênçãos são muito poderosas, já que ele é uma entidade de mana, então é como uma trapaça para os refinadores do estágio central de vitalidade. Então eles são muito populares. Eles também são muito raros e preciosos, pois ele é o único capaz de fabricá-los. Muitos Omegas querem aprender com ele e muitos líderes do parque pensam nele e temem o dia em que terão que lutar contra a matilha de peles de ferro. Suas bênçãos fazem com que um alfa possa enfrentar um líder de matilha por um curto período ou dizimar outros alfas. Eles também fazem de Sauron um tigre que ganhou asas. Seus encantos e bênçãos não são gratuitos. Cada um deles custa uma única oferta. É muito barato considerando seu poder, mas ele compensa tornando os encantos temporários. Isso significa que os Warriors continuam voltando para mais. Eles usam os amuletos para mais do que lutar e caçar. Os encantos aumentaram a capacidade de sobrevivência dos Worogs e os ajudaram a limpar locais anteriormente inabitáveis. É por isso que os Worogs já estão por toda a cordilheira. Alturas perigosas, pontos de apoio instáveis e solos de gelo frágeis deixaram de ser uma barreira à expansão. Isso permitiu a expansão da população do parque e também aumentou a demanda por seus encantos. O esquadrão de Worogs de Tezrat se aproximou dele um por um para receber suas bênçãos. Eles permaneceram curvados enquanto se aproximavam dele. Ele já é muito mais alto do que eles sem que eles se curvem. Abaixar a cabeça os tornou muito menores para ele. Felizmente, ele está sentado enquanto cuida deles, então não precisa se curvar para colocar as mãos sobre eles. Ele curou o primeiro com o braço quebrado. O beta ferido pode curá-lo sozinho, mas vai leve tempo. Ela perderá sua força e a quantidade de presas que ela conseguirá nesse período de tempo. Seu ferimento fará com que ela se torne um fardo para seu time, já que eles terão que cuidar dela durante esse período. É rápido e barato, então eles vieram até ele para isso. Ao tornar a cura barata, ela se tornou acessível a todos, de modo que até mesmo os fracos e anônimos, que constituem a maior parte da população do parque, podem pagar por seus serviços. Ele usa toda a mão de obra da tribo para caçá-lo. Então ele deu a cada um deles seus encantos. Ele fez isso desenhando um remanescente de um guerreiro do pilar do totem e fixando-o na pele do guerreiro. Então ele infundiu o remanescente com sua energia espiritual na estrutura específica do feitiço que ele estava lançando. O feitiço foi infundido no remanescente e pode ser ativado com um pensamento do guerreiro. Tudo o que custa para ele conceder uma bênção é sua energia espiritual, da qual ele possui muito por causa de sua alma poderosa. O remanescente do guerreiro nem sequer se esgotou. Ele retorna ao pilar do totem depois que o feitiço que contém se esgota. Tudo o que ele faz é lançar o feitiço e receber uma oferenda para cada lançamento. É um negócio extremamente lucrativo para ele. Ele não ensinou os xamãs que vieram até ele para aprender. Eles vieram com o que consideravam conhecimentos e informações preciosos, mas ele não se importa com isso. Ele nem valoriza os feitiços e eles foram efetivamente criados por um deus da origem. O que eles podem produzir neste ambiente atrofiado que possa impressioná-lo? A única coisa com que ele se preocupa agora é que ele tem um monopólio. Ele pretende manter as coisas assim. Praticamente nada que os Worogs possam lhe dar pode convencê-lo do contrário. Tezral disse a ele depois que ele terminou: "Obrigado pelas bênçãos, Xamã Ragnarok. Partiremos agora. Tenha um bom dia. Você também. Boa caçada. Boa caçada." Ela disse e curvou-se novamente antes de sair com seu esquadrão. Eles saíram com 2 ofertas, já que ele reduziu em 2 o valor que tinham que pagar. Ele ficou sozinho no abrigo depois que ela saiu.
Então ele voltou sua atenção para a pilha de oferendas. O chifre vermelho em sua cabeça brilhava em um vermelho brilhante. Depois virou pó. A poeira vermelha soprava ao seu redor com o vento. Formou um rastro de poeira vermelha no ar. A poeira vermelha girava preguiçosamente no ar, mas seu corpo já estava reagindo ao lançamento de sua âncora do massacre. As tatuagens vermelhas em seu corpo também viraram pó. Eles se juntaram à trilha de poeira vermelha no ar. A trilha de poeira vermelha tornou-se uma pequena nuvem de poeira vermelha agora. Então ele o redirecionou para a pilha de oferendas. A nuvem vermelha moveu-se rapidamente e atacou os cadáveres. Eles consumiram a oferta até os ossos. Até os ossos também desapareceram depois de um tempo. A nuvem vermelha ficou maior depois de extrair a essência da morte da oferenda. Ele fez com que retornasse ao seu corpo. A nuvem vermelha o cercou, mas não o consumiu. Eles se transformaram em inúmeras tatuagens vermelhas em seu corpo. Seu chifre vermelho também reapareceu em seu devido lugar. Toda a nuvem vermelha é algo que todos os ômegas possuem. É a manifestação ativada das tatuagens de poder. Um ômega ganha força com os mortos e com a matança. Eles usam uma parte de seu corpo como âncora para o poder que ganham ao matar. Fim do capítulo. Capítulo 932 Trabalho duro e diligência. Esta âncora é o ponto de conexão entre o ômega e a essência da morte que ele leva. A âncora também evita que o ômega seja dominado pela essência da morte. Ele usou um de seus chifres porque é uma manifestação de sua habilidade divina. O chifre contém alguns fragmentos da lei do massacre, por isso é uma âncora muito boa para a essência da morte. A lei do abate é a lei ortodoxa que fortalece através da matança. Então, usar seu chifre permitiu a extração eficiente da essência da morte. Em outras palavras, ele obtém mais poder de cada coisa morta. Combina bem com o fato de que ele não tem um limite para a quantidade de essência da morte que pode suportar. Ele sentiu as mudanças em seu corpo e comentou silenciosamente, adicionou menos de 0,5% de aumento. Ele balançou sua cabeça. É muito pouco, mas pouco de cada vez faz grande. Então ele olhou na direção do totem. Claro, grande de cada vez é sempre melhor. Economizar pouco de cada vez não pode ser comparado a roubar as economias de outra pessoa. Ele está de olho no totem. Outros xamãs melhoram sua capacidade de essência da morte usando a amplificação dos remanescentes dos guerreiros dentro do pilar do totem. O vínculo com um pilar totêmico fortalece suas almas e sua âncora, mas ele não precisa disso. Na verdade, ele deseja converter todos os restos do totem em essência da morte e usar todo o totem para se fortalecer diretamente. Ele tem certeza de que pode lidar com isso, assim como tem certeza de que Sauron vai querer sua cabeça se mexer no totem. Ômegas ganham essência da morte de qualquer coisa morta. Pode ser o que eles mataram ou o que outra pessoa mata. É sempre melhor ser o que mataram pessoalmente e a extração deve ser feita imediatamente após a morte. Mas os ômegas têm poder e tempo limitados. É mais eficiente usar toda a mão de obra de uma matilha para caçar você. É por isso que ele abençoa a matilha em troca de oferendas. É ainda melhor usar os milhares de anos de acumulação de vários pacotes contidos em um pilar totêmico para criar a essência da morte. Infelizmente, isso é proibido para ele a partir de agora. Ele riu para si mesmo. Eu farei isso ou meu nome não é Ragnarok. Outros xamãs não podem fazer isso porque não são fortes o suficiente para retirar os restos do totem para seu uso. Eles também não têm capacidade de aproveitar a grande quantidade de remanescentes do totem, mesmo que possam. Ele pode, mas quer ter certeza de que o impulso obtido o tornará forte o suficiente para lidar com Sauron, se ele fizer isso. Porque não há como voltar atrás depois de feito. Por enquanto, suas estatísticas são assim. Nome, Ragnarok, Legião 6. Raça, linhagem WARROG, linhagem real desconhecida. Título, Filho do Plano Viruti. Nível de poder, corpo de mana, 98% de conversão. Nível de poder, alma, reforma da alma, completa. Físico, corpo da lei, incompleto.
HP, 100%. Energia, 100%. Nível de energia, corpo, mana. Nível de energia, alma, energia espiritual. Vitalidade, 2072. Endurance, 1934. Força, 1792. Agilidade, 2102. Poder, essência da morte, 2660%. Percepção, 1 bilhão. Espírito, 2000. Limitador, corpo, 70%. Limitador, alma, 0,000001%. Senso divino, grau, 100, B. Outros. Afim de mana-idade, 55%. Afinidade da lei, 50%. Afinidade elemental, grau, vida, divino, DEVOR, divino, abate, divino. Status, saudável. O limite normal para entidades de mana é 1000 estatísticas. Sua afinidade com mana aumentou de 35% para 55% por causa de seu avanço para a entidade mana. Seu espírito também foi capaz de se expandir para o dobro do nível normal por causa de seu corpo forte. Nova estatística Power é uma estatística limitada apenas aos modelos. É a representação da amplificação que eles possuem devido às suas conexões. Esta amplificação está em porcentagem e pode ser usada em qualquer estatística a qualquer momento. Sua estatística vem da essência da morte, então não pode ser usada para aumentar sua vitalidade e melhorar seu espírito. A essência da morte não pode curar feridas, por isso não pode ser usada para acelerar sua vitalidade. Seu espírito também é obrigado a controlar e restringir a essência da morte para que ele não seja consumido por ela. Portanto, seu espírito também está isento da amplificação. Essas limitações se aplicam apenas a ele e a outros ômegas. Alfas e alfa de alfas não têm essas limitações. Eles obtêm seu aumento de poder dos vivos, então seu impulso pode amplificar todas as estatísticas que possuem. Ele suspirou e disse para si mesmo: tenho mais trabalho a fazer. Então ele chamou o acólito que esperava lá fora. Traga mais pessoas. Sempre há mais pessoas que desejam suas bênçãos. Eles formam uma longa fila de pessoas esperando ao longo do caminho que leva até sua residência, do sopé da montanha até o pico. Cada pessoa tem pelo menos uma oferta para si. É um suprimento constante e constante de presas e poder para si mesmo. Ele obteve um aumento de 2660% devido aos seus esforços nos últimos anos. Ele só para ocasionalmente durante o dia para fazer pausas. As pausas são para ele descansar e recuperar a energia espiritual. Na verdade, ele não precisa de pausas. A energia espiritual é um tipo de energia da alma de baixo nível. A taxa na qual sua alma se regenera é mais rápida do que ele pode usá-la. Então ele não precisa de pausas. Mas será estranho para os outros se ele estiver constantemente abençoando sem fazer nenhuma pausa. O acólito trouxe o próximo grupo de pessoas e os abençoou. Isso continuou durante todo o dia e até mesmo durante a noite. Ele não precisa dormir, então não fecha durante a noite. Não é suspeito para uma entidade de mana não dormir, então ele escapa impune. Ele trabalhou constantemente assim durante décadas acumulando forças. Fim do capítulo. Capítulo 933 Ômega versus Alfa. Um aumento de 2660% é algo de que outros ômegas se orgulharão. Eles ficarão maravilhados por ele ter conseguido adquirir tanto durante sua vida. Eles podem simplesmente perder a cabeça se souberem que ele conquistou isso em menos de 100 anos. A reação deles será compreensível. Afinal, mesmo com sua eficiência de extração de essência da morte de 81%, que é muito alta, ele teve que extrair a essência da morte de aproximadamente 5 milhões de animais. Ele não poderia ter matado tanto sozinho, mesmo que estivesse matando o tempo todo. Essa é a vantagem de ter um pacote trabalhando para você. Quanto aos outros ômegas com menor eficiência de extração, eles precisarão matar acima de 8 milhões para conseguirem o que ele tem. Eles não conseguem isso porque a maioria deles não tem um pacote grande para confiar. Será um milagre se conseguirem o que ele conseguiu durante os seus 200 anos de vida.
Seu arranjo também traz consigo diversas desvantagens. A principal desvantagem é a redução da essência da morte que ele obtém com a oferenda, porque ele mesmo não matou diretamente os animais. Depois, há a redução adicional devido ao atraso na extração da essência da morte. Aqueles que ele abençoa têm que esperar horas antes de encontrá-lo e sua oferta estará morta há muito tempo, mesmo antes de serem trazidas a ele. Isso reduziu a eficiência de sua extração da essência da morte para 53,2%. O terceiro fator que limita a quantidade de poder que ele obtém da oferenda é a força deles. As ofertas estão, na melhor das hipóteses, no estágio central da vitalidade. Ele é uma entidade mana, então sua essência de morte é menos útil para ele. Entidades de mana são raras por aqui, então não funcionaria se ele matasse sozinho. Tudo isso reduz o impulso que ele recebe das oferendas, mas é muito melhor do que ele mesmo caçar. Mesmo que ele cace sozinho e extraia com a maior eficiência de 81%, ele precisará matar 3.280.000 animais para alcançar o que alcançou atualmente. Isso não é nada eficiente. Além disso, ele teria chamado a atenção dos senhores do avião se fosse o responsável por tantas mortes. Ele não fez isso. Ele permaneceu abaixado e trabalhou diligentemente. Sua recompensa pela diligência no ônibus é que ele pode fortalecer uma única estatística para 26 vezes seu poder original. Isso é um tremendo impulso. Mas não é suficiente para ele. Ele é uma pessoa gananciosa. Nada será suficiente para ele se ele conseguir mais e conseguir mais. Mas a principal razão pela qual sua conquista atual não é suficiente para ele apareceu quando anoiteceu. Ele estava atendendo alguém quando sentiu um tornado de mana correndo em sua direção. Trouxe uma sensação sinistra, como se um desastre estivesse prestes a acontecer ou que uma tempestade estivesse se formando. Ele não ficou alarmado com a sensação. Ele sentiu isso ocasionalmente, então está familiarizado com isso. Ele terminou calmamente com a pessoa que está abençoando. Então ele saiu de seu abrigo para ver seu visitante. Ele encontrou o líder da matilha parado na beira de seu pico, olhando para a tribo. Seu pelo marrom balançava silenciosamente ao vento. Ragnarok pode ver que o vento não é comum. É um ciclone de mana cercando o líder da matilha. Sauron estava com os braços cruzados sobre o peito como um deus da guerra. Ele está mais alto do que nunca, mas não cresceu mais ao longo dos anos. Então ele e Ragnarok estão quase da mesma altura agora. Ragnarok não se intimida mais por causa de sua altura, mas ainda desconfia de Sauron. Sauron não ficou mais alto, mas ficou muito mais forte ao longo dos anos. Ragnarok se aproximou dele calmamente. Ele o cumprimentou: "Bem-vindo à minha morada, líder da matilha." Ele não se curvou em saudação a Sauron. Sauron é muito mais forte que ele, com certeza. O líder da matilha tem um aumento de poder de pelo menos 10.000%, então ele pode melhorar uma estatística em 100 vezes. Isso é mais do que o impulso e as estatísticas básicas de Ragnarok, mas isso não significa que ele tenha que se curvar. Tecnicamente, eles são iguais na hierarquia, portanto não há necessidade de demonstração de deferência entre eles. Sauron virou-se para ele e sorriu. "Meu maravilhoso xamã, você é minha estrela da sorte. Já te contei isso?" "Sim, você diz isso toda vez que nos encontramos." Ele respondeu. Sauron assentiu. "Sim, acredito que o que é importante deve ser dito repetidamente. Estou honrado com os grandes elogios." Sauron balançou a cabeça. "Você merece. A vitória fácil de hoje se deve principalmente a você." O bando Grizzly Claw se rendeu muito cedo na luta. "Meus guerreiros são mais fortes que os deles e rapidamente se tornou bastante óbvio que eles perderiam se continuassem a lutar e perderiam seriamente." Ragnarok permaneceu modesto. "Fico feliz em ouvir isso. Eu só estava fazendo o que é melhor para o bando. Você sabia que não perdi um único guerreiro hoje. Houve alguns feridos, mas não perdi uma única vida. Em vez disso, ganhei um bando inteiro para mim sem uma única perda." Sauron riu alegremente de seu sucesso. Ragnarok, por outro lado, permaneceu estoico.
Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Mas agradeço que meus esforços tenham sido notados. Ele estava fazendo seu trabalho e era para seu próprio benefício também. Não seria bom que sua mão de obra de caça fosse reduzida. Uma queda no poder da matilha significa uma redução na oferta trazida a ele. Ainda deixou um gosto ruim em sua língua. Suas bênçãos tiveram um efeito tremendo no pacote de peles de ferro. Os guerreiros tornaram-se mais fortes e a expectativa de vida dos anônimos aumentou exponencialmente. Não havia limite para a expansão populacional da matilha porque o meio ambiente tornou-se fácil de subjugar e superar. Tudo isso funcionou para fortalecer Ragnarok e Sauron ao longo dos anos. O pior é que Sauron recebeu um impulso maior do que ele. Um aumento de 10.000% é o que um alfa de alfas obtém de um pacote que está chegando a 1 milhão. Fim do capítulo. Capítulo 934 Prego de ferro versus pele de ferro. Essa é a vantagem do caminho dos alfas. É a sua recompensa pelo dever de construir um assentamento para o seu povo e aumentar a população. Quanto aos ômegas, seu caminho é o caminho da morte. Em vez de matar e atacar, ele ajudou Sauron a construir sua matilha. É a melhor decisão para ele, mas ajudou Sauron mais do que ele, então parece que ele está trabalhando para outra pessoa. Isso é uma merda. Ele pensou para si mesmo. Ele quer entrar em fúria. Sua fera interior também quer isso, mas ele sabe que não deveria. Ele não é um tolo. Sauron já é poderoso assim. Se Sauron tivesse toda a sua habilidade divina, ele seria capaz de quebrar seu limite e se tornar muito mais forte. Isso significa que Sauron ficará furioso. Ele começará a matar líderes de matilha desenfreadamente porque são as presas em seu nível que mais o fortalecerão. Isso, por sua vez, levantará uma bandeira vermelha que trará o poder dos Elfos da Floresta, se for notado. Estes são os mesmos Elfos da Floresta que amaldiçoaram os Waroggs em primeiro lugar. Chamar a atenção deles não terminará bem. As regras de guerra e engajamento não foram iniciadas pelos Waroggs. Waroggs normais são violentos. Eles matam o que derrotam. Mas os Elfos da Floresta os paralisaram e também lhes deram regras que deveriam cumprir. Quebrar as regras é uma indicação de que alguém está se tornando violento e precisa ser reprimido. Portanto, se ele não controlar seu impulso e seu desejo por força rápida, ele atrairá atenção indesejada para si mesmo. Então ele tem que aceitar que ajudou Sauron a ficar mais forte mais do que ajudou a si mesmo. Sauron permaneceu alheio aos seus pensamentos íntimos. O líder da matilha continuou falando, mas num tom mais sério. As coisas têm estado boas para o bando Pele de Ferro, mas isso acabará em breve. O próximo passo será difícil de superar. Ragnarok sentiu a mudança no comportamento do líder do parque. Ele perguntou cuidadosamente: "Você quer dizer a lealdade do bando Iron Nail?" Sim, o pacote Iron Nail é um problema. Mas esse não é o único problema que estou enfrentando atualmente. Mesmo se eu derrotar o pacote Iron Nail, o que devo fazer a seguir? Devo morrer como um alfa dos alfas? Eu estarei morrendo como um homem glorioso, mas isso é tudo que devo fazer. Sauron perguntou. O próprio Ragnarok suspirou. Ele não tem uma resposta para a pergunta de Sauron. O pacote Iron Nail é o último pacote remanescente em grande escala na cordilheira. Não é um pacote comum. Todos os líderes da matilha que Sauron derrotou ao longo dos anos se uniram para formar uma aliança. Os líderes do parque raramente cooperam porque o impulso do parque será partilhado entre os líderes do parque com base no seu controle e influência. Tal arranjo causa muitos problemas na hierarquia e liderança do parque. Raramente funciona, mas a existência de Sauron os levou tão longe. Uma ameaça digna reuniu os líderes derrotados do parque. A outra opção é começar de novo com alguns amigos próximos e familiares em algum lugar nos arredores da serra. Eles lutarão apenas para sobreviver. Então Sauron virá e os anesará quando eles crescerem o suficiente. Então eles decidiram se unir agora, quando ainda tem poucas chances contra ele. Cada líder do parque não é uma ameaça para Sauron individualmente.
Afinal, ele os derrotou no passado e eles só ficaram mais fracos agora. Mas o prego de ferro tem a quantidade do seu lado. Eles têm mais líderes de matilha em sua matilha. É óbvio que eles se uniram por causa de Sauron. Eles até renomearam o pacote para Iron Nail, porque um prego de ferro é muito mais duro que uma pele de ferro. Eles esperam que seu prego de ferro perfure a pele de ferro. Sauron não será capaz de afastar todos os líderes da matilha em caso de conflito. Existem mais de 10 deles, 5 deles ou até 7 podem paralisar Sauron enquanto os outros dizimam seus guerreiros. Portanto, Sauron tem que estar muito preparado para sofrer perdas sérias se quiser superar o bando Iron Nail. O pacote Iron Nail será muito desafiador para Sauron. Em qualquer outro momento, ele estará muito animado com o desafio e ansioso pela vitória. Mas ele não vê nada para ele depois que o grupo Iron Nail é derrotado, então ele fica deprimido. Apenas a morte o aguarda após superar o bando Iron Nail. Sauron é um Orog muito ambicioso. Ele deseja conquistar toda a cordilheira. Isso é algo que seu pai ou qualquer pessoa antes dele nunca fez, mas não é suficiente para ele. Ele quer dar um passo adiante e se tornar um transcendente. Mas ele não pode fazer isso porque qualquer Orog que conseguir se tornar um transcendente será caçado e morto pelos Elfos da Floresta. Isso sempre aconteceu. Os métodos de vigilância e investigação dos Elfos da Floresta são infalíveis. Qualquer líder do parque que quebre as regras da guerra várias vezes ou que tente se tornar o próximo imperador é morto sem falhar. Portanto, Sauron tem uma decisão difícil pela frente. Esta decisão não tem nada a ver com o pacote Iron Nail. É se deve se tornar um transcendente ou não. Ele pode morrer tentando se tornar um transcendente. Se ele morrer, todo o seu trabalho árduo terá sido em vão. Se ele se tornar um transcendente, então a resistência da matilha Ironfur se tornará inconsequente. Ele será capaz de derrotá-los facilmente. Mas o que vem depois? Como ele resistirá ao poder de uma raça inteira que é muito mais forte que a dele? Esse é o enigma em seu coração. Ele está prestes a alcançar algo que nenhum alfa de alfa conseguiu. Ele logo se tornará o governante de toda a cordilheira. Mas vários alfas de alfas tornaram-se transcendentes antes dele e nenhum deles jamais sobreviveu. Se o fizeram, então não estão em lugar nenhum. Fim do capítulo. Capítulo 935 Outra cobaia. Sauron não veio esta noite para receber uma bênção. Ele veio conversar com Ragnarok sobre a questão da transcendência. Ele acha que seu chefe Shaman é muito talentoso, inteligente e cheio de ideias. Talvez Ragnarok possa lhe dar conselhos sobre o que fazer. Quanto ao Ragnarok, ele evitou o olhar sério e expectante que Sauron lhe lançava. Mesmo ele não sabe como vai conseguir. Ele não pode sair do avião em busca de uma situação melhor no antigo campo de batalha. Se ele estiver certo, então o plano Lumen foi cercado e barricado por um deus-demônio. Se for assim, então não há como entrar ou sair do avião. Mesmo que isso fosse possível, nenhum clone da Legião viria aqui por causa da presença de um deus-demônio. Este avião é um problema. Não adianta sacrificar o todo para salvar aquele. Então ele está sozinho. Depois, há a vigilância dos Elfos da Floresta. Seu único palpite sobre como evitar os Elfos da Floresta agora é o subterrâneo. Se ele conseguir superar o terrível perigo no subterrâneo, talvez ele consiga se esconder do olhar constante sobre ele e da supervisão dos Elfos da Floresta. Mas ele ainda não sabe qual é o perigo no subterrâneo, então não tem a menor ideia de como superá-lo. A única outra opção é esperar um momento que os Elfos da Floresta estejam preocupados com o deus-demônio e aproveitar isso para se esconder. O que você acha que eu deveria fazer? Sauron perguntou a ele. Sua única opção é chegar a uma espécie de acordo com o povo da árvore. Todo mundo quer alguma coisa. Você só precisa descobrir o que eles querem e eles podem lhe dar o que você deseja em troca. Ele respondeu. Ele não tem boas ideias. Mas isso não significa que ele não possa dar ideias ruins a Sauron. Mesmo que tenha boas ideias, ele as guardará para si.
Não há como ele desistir da oportunidade de usar Sauron para um experimento sobre como evitar os Elfos da Floresta. Essa é uma boa ideia. Sauron animou-se ao ouvir o conselho. Então seu rosto caiu quando ele pensou sobre isso. Mas isso exigirá que eu deixe minha matilha e a cordilheira. O povo das árvores não entra em contato com os Worogs, a menos que eles tenham feito algo errado. O povo da árvore virá então para aplicar a punição. Então, se Sauron quiser encontrá-los, ele terá que fazer algo errado ou deixar a cordilheira para encontrá-los. Ele não pode levar sua mochila consigo se sair da cordilheira. Pelo menos não tudo. Ele pode levar seus guerreiros no máximo, mas a maior parte de sua população e sua força são anônimas. Outra pessoa pode assumir o controle da população que ele deixa para trás e cortar a maior parte de sua força. Isso o deixará enfraquecido e vulnerável. Esse não é um bom estado para se estar agora, considerando que ele tem muitos inimigos. Esse é o problema ou desvantagem do caminho dos alfas. Eles estão ligados ao seu povo, por isso não podem abandoná-lo. Somente ômegas podem se mover sem restrições e sem enfraquecimento. Alfas foram algemados por sua fonte de poder. Sauron estava contemplando sua situação quando percebeu algo anormal. Ele sentiu que uma entidade maligna havia entrado em seu território. É uma entidade poderosa também. Seu olhar se fixou na direção em que sentia a ameaça. Fica na entrada de um vale entre duas montanhas. É o local anterior do pacote Sharp Tooth, agora destruído. Eu tenho que ir agora. Ele disse ao Ragnarok antes de voar para o ar. Qual é o problema? Ragnarok perguntou confuso. Alguém está atacando o parque? Sauron respondeu com um olhar frio e um olhar uniforme, voz mais fria enquanto ele acelerava. Observando Sauron voar. Então o olhar de confusão em seu rosto se transformou em uma carranca. Ele notou a entidade estranha antes de Sauron, é uma ameaça para ele. É por isso que sua intuição captou o perigo antes de seu sentido divino. Além disso, ele sentiu algo maligno e familiar da entidade. O que ele sentiu o fez franzir a testa. Ele murmurou. Ele olhou para o céu. Atualmente é noite e o avião está mais escuro do que o normal. Há uma lua vermelho sangue brilhando orgulhosamente no céu. Há uma influência demoníaca permeando o avião do sangue lua vermelha. Essa influência também vem da direção da estranha entidade que invadiu o território da matilha de pele de ferro e começou a trabalhar intensamente para descobrir a situação. O que ele inventou não foi bom. A situação não é nada promissora. Saberei o que é quando ver quem é. Ele disse. Então ele subiu ao céu e voou na direção do conflito que se aproximava. Ele logo alcançou o vale. Ele parou no topo de uma montanha ao lado e observou os acontecimentos que aconteciam abaixo. Sauron está em frente à parede que bloqueia o vale. Ele está no ar olhando para o intruso. Quanto ao intruso, ele ou ela está vestido com uma túnica preta. Apenas seus olhos são visíveis. Os olhos que eles revelaram são vermelhos. Eles brilham intensamente sob a escuridão do capô. Os olhos de Ragnarok se estreitaram ao ver o intruso. Ele exclamou, um verdadeiro Nightwalker. É um verdadeiro Nightwalker. Isso explica muita coisa. Ele olhou para a lua novamente. Então ele balançou a cabeça e disse, estou tão ferrado. O que ele sentiu anteriormente foi a aura de sangue e morte associada aos vampiros. Mas ele estava errado. O intruso não é um vampiro comum. É um verdadeiro vampiro ou o que outros chamam de vampiro ancestral ou um verdadeiro Nightwalker. É a origem imortal dos vampiros. É um primogenitor que só pode ser criado pelo demônio deus da carnificina. Fim do capítulo. Capítulo 936 Shigger. Isso significa que o deus demônio que bloqueia o sol é o deus demônio da carnificina. É isso ou há outro deus demônio em jogo aqui. De qualquer forma, ele está ferrado. Não importa se existe um ou dois deuses demoníacos. Um é mais que suficiente para esmagá-lo. É como uma formiga preocupada com a quantidade de montanhas que caem sobre ela. Essa preocupação não tem sentido. Ele examinou atentamente a aura do intruso e descobriu algo estranho. É fraco. É apenas um transcendente.
Deve ser um novo vampiro ancestral. Um transcendente é uma ameaça para ele, mas isso não muda o fato de que esse vampiro ancestral é muito fraco. O poder mais fraco de um vampiro ancestral é a transcendência. Até o Pai Árvore pode criar vários transcendentes para servi-lo. Isso não significa que o poder potencial dos espíritos das plantas criados pelo Pai da Árvore seja o mesmo de um vampiro ancestral. Os vampiros ancestrais podem alcançar o nível de Deus da origem ou Rei Demônio por conta própria, enquanto as plantas das árvores só podem pegar emprestada a força do Pai da Árvore para ir além do nível de transcendência. Além do mais, os vampiros ancestrais podem criar mais de si mesmos. E eles também são imortais. Portanto, esse vampiro ancestral fraco deve ser relativamente novo para ser tão fraco. Provavelmente não tem mais de 10 anos. Os vampiros ficam mais fortes à medida que envelhecem e quanto mais presas se alimentam. Ele disse para si mesmo, a esperança. Mas depende da atitude do vampiro ancestral. O confronto entre o intruso e o líder da matilha continuou. Sauron gritou com o intruso. Identifique-se. Você está no território da matilha de peles de ferro e não é bem-vindo. Ele também pode sentir que o intruso é um transcendente, mas não está encolhido. Ele é o líder da matilha, portanto deve defender a autoridade que acompanha sua posição. O intruso riu. Você se esqueceu de mim, Sauron. Essa resposta confundiu Sauron. Ele sentiu o cheiro do intruso novamente e não sentiu nada de familiar nele ou nela. Ele não consegue nem sentir nada além de sangue e morte. Ele vasculhou a cabeça pensando em quando poderia ter conhecido essa pessoa, mas não consegue se lembrar. Eu conheço você? Quem é você? Sauron perguntou. O intruso respondeu. Eu sou o Conde Shiger. Você pode me chamar de Imperador Shiger. Sauron ficou chocado ao ouvir esse nome. Ele não reconhece essa pessoa, mas certamente conhece esse nome. Sua suspeita foi confirmada quando o intruso tirou a capa que cobria sua cabeça. Um Uorog sem chifres foi revelado. Sauron reconheceu o Uorog imediatamente. O pelo branco deste Uorog mudou para preto, mas os chifres que ele quebrou ainda estão lá. Até as bordas irregulares dos chifres quebrados são exatamente as mesmas marcas que ele causou quando quebrou os chifres durante a luta, há 100 anos. Shiger, o que aconteceu com você? Sauron perguntou surpreso. É o Shiger que ele conhece, mas eles não são mais os mesmos. Primeiro, ele cheira a sangue e morte. Seu pelo mudou de cor. Seus dentes e garras também mudaram de cor. Eles são vermelhos como seus olhos. Shiger também perdeu algum peso. Ele é mais magro e suas feições mais suaves. Mais importante ainda, ele é um transcendente agora. Shiger não é mais o ex-líder da matilha Sharptooth. Ele é um imperador agora. Shiger disse com orgulho, o quê? Você está surpreso? Você está chocado? Eu sou um imperador agora. Seguirei os passos do imperador Fenrir, o maior imperador. Unirei toda a raça Uorog. Então os levarei à vitória. Mas primeiro, vou retribuir o que você fez comigo. Sauron ficou chocado enquanto ouvia. Então ele começou a rir. Ele ergueu a boca para o céu e caiu na gargalhada. Ele acha a declaração de Shiger muito divertida. Ele apontou para Shiger e perguntou, você acha que é digno de seguir os passos do grande imperador Fenrir? Você acha que pode unir toda a raça? Então ele parou de rir e balançou a cabeça. Não, acho que não. Você é fraco demais para fazer qualquer uma dessas coisas. Você era um perdedor naquela época e é um perdedor agora. Você pode ser um imperador, mas é o imperador mais fraco de todos os tempos. Você é uma vergonha para a grande história dos Uorogs. É seguro dizer que essa não era a resposta que Shiger esperava. Seus olhos vermelhos brilharam de raiva. Então ele pulou em Sauron. Ele atacou o líder da matilha com garras vermelhas em forma de lâmina que brilhavam na escuridão da noite. Sauron pegou o braço de Shiger com um movimento rápido. Ele segurava o braço com força, de modo que Shiger não conseguia libertá-lo, não importa o quanto tentasse. Então Sauron deu um soco no peito de Shiger. Shiger ficou impressionado. Parecia que ele foi atingido por uma explosão.
Ele foi enviado voando por um único soco. Seu peito cedeu e irrompeu de suas costas e o chão explodiu em uma nuvem de poeira onde ele pousou. Sauron tinha um sorriso de escárnio no rosto. Ele jogou de lado o braço que Shigger deixou com ele. Então ele começou a se transformar. Seu corpo parecia aumentar de tamanho. Sua mandíbula alongada e seus membros dobrados. Ele ficou curvado de modo que ficou em pé sobre os 4 membros. Ele se transformou em um monstro de pesadelo com chifres e presas. Shigger levantou-se do chão em estado de choque. Ele não conseguia acreditar que foi neutralizado tão facilmente. Há um grande buraco em seu peito onde Sauron o atingiu. Mas ele não estava prestando atenção nisso. Seu olhar está fixo no líder do parque em transformação. Além disso, o buraco está cicatrizando rapidamente. Foi completamente selado quando Sauron terminou de libertar sua fera interior. Shigger olhou para a nova forma de Sauron com uma expressão de choque no rosto. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Esta forma é muito maior do que aquela que ele testemunhou há 100 anos. Fim do capítulo. Capítulo 937 O prazer da violência. Shigger perguntou em estado de choque, como você é tão forte? A forma bestial de Sauron sorriu. Era um sorriso selvagem que mostrava seus dentes. Todos os seus dentes são caninos afiados feitos para rasgar e apenas rasgar. Eles brilharam como pérolas brancas em sua boca. Então seu sorriso causou arrepios em Shigger. Sauron respondeu, você não é o único que progrediu ao longo dos anos. Eu também cresci, embora seu progresso seja decepcionante. Ele fez uma pausa para zombar e disse, você parece um imperador, mas não é um imperador. Você abandonou o que nos torna modelos. Você é uma decepção para sua raça. Vou lhe mostrar o erro de seus caminhos. Você vai não serei capaz de escapar hoje. Então Sauron atacou Shigger. Shigger desistiu imediatamente. Ele se virou para correr, mas foi inútil. Sauron o pegou rapidamente e o atacou com os dentes. Shigger era carne e Sauron tem muitos caninos. Sauron introduziu seus dentes na carne que é Shigger e o resultado esperado ocorreu. Shigger foi despedaçado. Não foi uma briga, nem uma briga, nem uma briga. Foi uma surra unilateral. Foi uma surra levada a cabo sem um pingo de respeito por parte de Sauron. Uma entidade de mana distribuiu violência desrespeitosa contra um transcendente. Ele rasgou Shigger membro por membro, repetidas vezes, não importando como Shigger se regenerasse ou gritasse de dor. E Shigger gritou. Ele gritou a plenos pulmões. Era como se ele estivesse sendo estuprado. A dor que sentiu quando sua existência foi violada foi demais para ele ficar calado. Os dentes de Sauron agarraram seu corpo e o rasgaram em pedaços. Esses pedaços de seu corpo se juntaram e ficaram inteiros novamente. Apenas para Sauron rasgá-los novamente. E Sauron gostou. Ele rosnou e rugiu de excitação enquanto demolia sua presa. Ele experimentou uma alegria selvagem. É um efeito vestigial dos dias gloriosos em que o Orog sentia prazer com a violência. O prazer percorreu seu corpo em ondas. Tudo o que ele quer fazer neste momento é rasgar e rasgar Shigger para sempre. Ragnarok comentou, tão vergonhoso. O grito que Shigger fez é vergonhoso para um vampiro ancestral. Ele nunca conheceu um vampiro ancestral. Eles são muito raros e altamente respeitados. Mas a maioria dos vampiros que não são loucos são refinados e dignos. É porque eles eram anteriormente elfos. Shigger de alguma forma se tornou um vampiro, mas ele está envergonhando a raça dos vampiros. Nenhuma pessoa elegante deveria gritar assim. Shigger deveria suportar a dor e o sofrimento como um nobre. Em vez disso, ele está gritando como uma donzela sendo violada. Isso faz com que haja duas raças que ele está envergonhando: os vampiros e os Uorogs. Então ele não é mais um modelo, observou Ragnarok com decepção. Shigger se autodenominou imperador anteriormente. Ele estava errado em se chamar assim. O fato de ele ser um Uorog e agora um transcendente não faz dele um imperador. Ele se tornou afiliado à morte e ao sangue, enquanto os imperadores precisam de uma conexão com a vida.
Portanto, Shiger não tem nenhum impulso externo para si mesmo, enquanto Sauron com seu impulso é capaz de derrotá-lo como uma entidade de mana. Ragnarok não ficou surpreso com o resultado da luta. Ele ficou apenas desapontado. As entidades de mana têm estatísticas entre 200 e 1000, enquanto os transcendentes têm estatísticas entre 10.000 e 100.000. Isso significa que Shiger tem no máximo 100.000 em uma única estatística. As estatísticas de Shiger são provavelmente mais baixas, já que ele é um jovem vampiro ancestral, enquanto Sauron tem pelo menos 100.000 por causa de seu aumento de 10.000%. O impulso é apenas a estimativa mais baixa que ele deu a Sauron. Se Sauron tivesse um impulso de 10.000% e também fosse um transcendente, então ele seria capaz de engolir Shiger com uma mordida. Esse é o poder de um verdadeiro imperador. Ragnarok não foi o único a assistir à luta. Muitos Worogs ficaram alarmados com os gritos e vieram assistir ao show. Uma multidão se formou perto do muro do assentamento. Eles testemunharam a devassidão que ocorreu e torceram pelo líder da matilha. Ninguém torceu por Shiger, nem mesmo seu filho. As propriedades regenerativas de um vampiro ancestral funcionaram contra Shiger. Ele não morreu quando sua cabeça foi esmagada. Nem mesmo quando sua cabeça foi cortada. Ele teve que ser morto repetidas vezes antes de ficar sem sangue para se regenerar. Sua dor era interminável. Sauron finalmente o matou após uma longa sessão de esquartejamento. Shiger se transformou em cinzas e foi espalhado ao vento. Sauron voltou à sua forma humanoide. Seu corpo derramou mana como tirar um manto. Foi para fazê-lo perder a massa corporal que ganhou quando se transformou em sua forma bestial. Ele assumiu sua figura alta e arrojada novamente. Você não suspeitaria que ele é capaz de se transformar em uma fera. Sauron cuspiu nas cinzas. Ele disse com um sorriso de escárnio, que perdedor. Na verdade, ele está chocado e surpreso com a vitalidade que Shiger demonstrou. Ele nunca viu algo assim. Mas ele não pode demonstrar medo diante de sua matilha. Ele pensou aliviado. Além disso, não há mais nada com que se preocupar. Ele já está morto. Então ele voltou ao seu auge. Ele voou montanha acima e foi embora. Isso marcou o fim da luta. Mas Ragnarok não pensava assim. Ele balançou a cabeça e disse: isso está longe de terminar. Dizem que quando chove, chove. Ou este evento é um evento simples e isolado ou significa algo mais. Se isso significa algo mais, então os problemas da matilha Ironfur ainda não acabaram. As coisas estão apenas começando. Ele olhou para a lua novamente e suspirou. Acontece que o pacote Iron Nail não é o único obstáculo atual e os elfos da floresta não são a única fonte de problemas no avião. Fim do capítulo. Capítulo 938 Busque a grandeza. Ragnarok não acha que Shiger irá desistir. Sauron provavelmente não sabe muito sobre vampiros. Se o fizesse, não seria tão despreocupado. A matilha de peles de ferro tornou um vampiro ancestral inimigo. Isso não pode acabar bem. A matilha Ironfur retornou à paz e tranquilidade. Eles retomaram sua vida diária e não foram incomodados por semanas. Foi a paz antes da tempestade. Ragnarok pensava assim e estava se preparando para a tempestade que estava por vir. Enquanto isso, ondas violentas surgiram sob a cena. A tempestade que preocupa a matilha Ironfur está focada no novo vampiro ancestral que o demônio deus da carnificina criou. Em algum lugar bem abaixo, em uma série de túneis, há uma caverna escura. Esta caverna está vazia de vida à primeira vista. Não havia nada na escuridão além do cheiro de morte e sangue. Mas se alguém pudesse ver no escuro, veria várias figuras presas ao teto da caverna. Essas figuras estão de cabeça para baixo com os pés tocando o telhado. Eles têm vestes escuras cobrindo suas figuras e estão imóveis. Eles se prenderam ao topo da caverna porque abaixo deles havia um caminho que passava pela caverna. Viajantes inconscientes passarão pela caverna sem saber o que paira acima deles. Eles poderiam estar dormindo. Isso poderia explicar por que eles estão imóveis. Ou eles poderiam estar mortos. Isso também pode explicar por que eles estão imóveis.
Essas pessoas estão mortas e dormindo. Eles estão mortos durante o dia, então dormem durante o dia. Eles ganham vida à noite. E já é quase noite. O sol se pôs oficialmente na superfície e foi então que essas pessoas despertaram. Seus olhos se abriram de repente para revelar olhos vermelhos. Eles caíram no chão e se endireitaram. Suas capas permaneciam próximas de suas figuras, apesar do giro acrobático que tinham que fazer no ar para que seus pés tocassem primeiro o chão. Eles se entreolharam e se comunicaram sem palavras. Somos apenas 6. O mestre não está aqui. Parece que ele não voltou ontem. Onde está o mestre? Eles ficam preocupados com o fato de que seu mestre não está com eles. Ele geralmente está com eles quando acordam. O mestre não precisa dormir tanto quanto eles, então ele geralmente está acordado quando eles acordam. Eles são apenas calouros. Os mestres geralmente não deixam os calouros enquanto estão fracos. Os 6 ficaram confusos com a ausência de seu mestre. A confusão só aumentou quando um deles caiu no chão. O que caiu começou a tremer e se sacudir. Eles se viraram para que sua capa fosse removida e revelasse um Warog. Uma luz vermelho-sangue começou a emanar do Warog no chão. O corpo do Warog mudou e mudou rapidamente. Então a luz se apagou e a figura se levantou. Foi Shiger quem se levantou e não aquele que caiu. Ele disse aos seus calouros: temos trabalho a fazer. Sigam-me. Então ele foi embora. Os 5 restantes seguiram atrás dele sem palavras. Eles têm tantas perguntas, mas não se atrevem a perguntar. Eles costumavam ser Alpha Worogs, então conhecem o uso da disciplina e sua posição na hierarquia. Tornar-se uma cria de vampiro apenas reforçou a necessidade de seguir rigorosamente os protocolos de hierarquia. Alguém no topo da hierarquia na sociedade dos vampiros pode obrigar os de posição inferior a cumprirem suas ordens. Shiger é o mais alto em sua linhagem. Assim, ele pode obrigar todos em sua linhagem a fazerem o que quiserem. Isso inclui usar seus corpos para a ressurreição dele. As 6 figuras aceleraram pelos túneis e os navegaram com precisão especializada. Eles logo alcançaram a superfície. Eles saíram por um túnel muito próximo de uma certa cordilheira. Shiger não parou por aí. Ele tem um destino em mente, então foi diretamente para lá. Ele costumava ser um líder de matilha nesta cordilheira, então ele conhece o caminho. Eu só preciso me alimentar e ficar mais forte. Então poderei vencer aquele Sauron. Tenho imortalidade. Posso morrer quantas vezes forem necessárias, então com certeza serei capaz de vencê-lo no final do dia. Ele falou para si próprio. Esse é o seu objetivo atual. Ele quer ficar mais forte e revisitar o pacote Iron Fur. Ele não vai para lá agora. Ele primeiro procurará uma presa para se alimentar e se fortalecer. Então ele retornará quando estiver confiante em sua capacidade de exercer vingança. Uma voz falou com ele: isso é realmente necessário? Você é o primeiro de sua espécie. Você pode fazer melhor que isso. A voz veio de dentro de sua mente. Não foi sua voz interior que falou. Era uma voz diferente de seus pensamentos. Shiger não vacilou. Ele reconheceu a voz que falava com ele. Foi a mesma voz que lhe ofereceu um acordo pelo poder quando ele estava em seu nível mais baixo, alguns anos atrás. Eu tenho que me vingar. Perdi tudo. Perdi meus companheiros e todos os meus filhos. Perdi minha matilha. Fui obrigado a vagar pelo mundo como um fugitivo sem teto, tudo por causa daquele Sauron desonroso. Todos os meus entes queridos foram caçados e morto. Ele deve pagar pelo que fez comigo. Alguém tão desonroso quanto ele não deveria ser um líder de matilha. A voz suspirou. Dizia: mortais e seus objetivos estúpidos. Você pode alcançar a grandeza, mas não tenta. Em vez disso, você se apega à perda do passado. Fixe sua mente na grandeza. Solte as algemas que o prendem. Você me prometeu vingança. Shiger insistiu. A voz cedeu. Tudo bem, faça o que quiser. Então você deve cumprir sua parte do nosso acordo. Shiger prometeu. Não se preocupe, sou honrado. Cumprirei minha promessa. A voz riu. Não é como se você tivesse escolha. Minha vontade será feita quer você goste ou não.
Fim do capítulo. Capítulo 939. Não adianta se arrepender. A voz em sua cabeça declarou: a carnagem se manifestará através de você, independentemente da sua opinião sobre isso. Os olhos de Shigeru brilharam de inquietação. Ele cerrou os dentes em determinação. Não adianta se arrepender agora. Ele disse a si mesmo. Isso mesmo, o arrependimento é fútil neste momento. A voz em seu cabeça leu seus pensamentos e respondeu: ele não pode se arrepender agora. Isso não vai mudar nada. Ele já mordeu a isca do poder, e ele se transformou em um vampiro ancestral. Agora ele tem que cumprir as ordens desse ser estranho e poderoso. Ele o detestava estar sob o controle de outra pessoa, já que ele era um alfa de alfas antes, a salvo desta entidade. Mas ele conseguiu o poder que queria e ainda não se vingou. Portanto, ainda não há espaço para arrependimento. Talvez ele sinta arrependimento depois de terminar sua vingança, entidades, então não é uma surpresa que aquele que se autodenomina o Supremo da Carnificina possa ler sua mente. Esse é apenas um dos muitos preços que ele tem que pagar pelo poder que recebeu. Sua mente também pode ser adulterada. Isso não está sendo feito agora para que ele possa manter seu senso de identidade. Mas isso pode ser feito mais tarde ou quando ele se recusar a cumprir a vontade do Carnage. Qualquer liberdade que ele tem agora é apenas uma ilusão dela. O que você fará com o seu descendente que você sentiu? A voz perguntou a ele. Vou levá-lo comigo e protegê-lo. Não sei como ele conseguiu sobreviver até hoje. Mas nenhum ente querido meu estará em perigo novamente. Shigeru prometeu a si mesmo. A voz perguntou inocentemente. E se ele não quiser vir com uma abominação como você? Ele não tem escolha. Eu sou o pai dele. Os filhos ouvem os pais. Filhos ouvem o pai. A voz em sua cabeça riu e zombou dele. Mas você não se parece mais com o pai dele. Ele certamente não o reconheceria se o tivesse visto antes. Você também não é mais um Orog. Então você seria essa estranha abominação que quer sequestrá-lo. Por que ele deveria ouvir você? Porque sou mais forte. Ele deve ouvir porque sou mais forte que ele. Então ele virá comigo e eu o protegerei. A risada da voz em sua cabeça aumentou. Perguntou-lhe: qual a diferença entre isso e sequestro? Shigeru ficou irritado naquele momento. Ele está irritado consigo mesmo e com a entidade poderosa da qual está escravizado. Ele queria dizer: eu não tenho que me explicar para você. Mas isso não é verdade. Então ele controlou sua irritação e explicou: é diferente porque eu o amo e cuidarei dele. Só pretendo fazê-lo bem. Minhas intenções são gentis. A voz não estava satisfeita. Continuou a irritar Shigeru. Isso é realmente bom para o seu filho? Como você vai protegê-lo? A superfície pertence aos elfos da floresta e o subterrâneo está cheio de feras sedentas de sangue que gostariam de provar carne fresca. E ele é carne fresca por a própria definição disso. Você é apenas um vampiro ancestral fraco. Você não tem força para protegê-lo. Talvez seja melhor deixá-lo em paz. Shigeru gritou interiormente com a voz em sua cabeça. Não vou abandoná-lo. Se eu precisar de força, então encontrarei força. Se precisar de mais força, encontrarei mais força. Isso é tudo. A voz em sua cabeça não ficou com raiva. Ele riu alegremente e alto. Ele falou enquanto gargalhava: isso é bom. Eu posso usar isso. É bom que você queira força. A força só pode ser adquirida através da carnificina e do derramamento de sangue. A vontade da carnagem será cumprida. Parece que seu descendente será útil para mim, afinal. Shigeru latiu para a voz. Você vai ficar longe dele. Você prometeu que não tocaria em meus descendentes. Sim, eu prometi não agir contra seus entes queridos, direta ou indiretamente. Mas você não precisa se preocupar comigo. Eu não sou seu inimigo de forma alguma. Pelo que parece, sou o único amigo e ajudante que você tem, no mundo. Seus inimigos estão ao seu redor e você está sozinho no mundo. Shigeru bufou e continuou sua jornada. A voz falou com ele novamente. Você tem que se apressar com o que quer que vá fazer.
Os elfos da floresta já sentiram você. Eles enviaram um contingente para esta cordilheira. Eles parecem ser batedores por enquanto. Eles são poucos em número. Então, novamente, eles não precisam de números se eles tiverem força. Não consigo sentir ninguém particularmente forte, mas não posso ter certeza. A superfície é o domínio daquela vadia branca abandonada por Deus. A voz começou a reclamar. Ela pode se disfarçar e me impedir de senti-la, então ela pode muito bem estar por perto observando você silenciosamente. Algo com tanta vida deveria ser tão óbvio para mim. Deveria ser como uma tocha no escuro. Então, novamente, entidades que dominaram a vida e que podem se esconder muito bem, eu odeio aquela vadia branca. Shiger assentiu distraidamente enquanto ouvia. Ele ignorou o discurso retórico, mas levou o aviso a sério. Ele pode odiar sua situação atual como subordinado, mas tem que admitir que seu chefe é muito competente. Avisos como este salvaram sua vida diversas vezes. Sauron não conseguiu derrubá-lo por mais de um dia, mas há outros no avião que podem derrubá-lo por muito mais tempo ou talvez para sempre. Fim do capítulo. Capítulo 940. O último bastião da resistência. Essa cadela branca invisível e desconhecida de que Shiger tem ouvido falar também pode matá-lo permanentemente. Algo que pode irritar o autoproclamado Supremo não pode ser encarado levianamente por ele. Então ele tem que ter muito cuidado. Os avisos da voz em sua cabeça são úteis para isso. Agora ele sabe que os elfos da floresta já estão agindo contra ele. Ele pode se preparar para evitá-los ou combatê-los. Se não fosse pelas reclamações e pela sensação de ter em mente um visitante indesejado que pode ler seus pensamentos, então seu chefe estaria perto da perfeição. A utilidade dos avisos ofusca os pensamentos ocasionais e intrusivos, então ele irá ignorá-los por enquanto. Shiger passou a maior parte da noite espreitando pela cordilheira em busca de presas. Ele ficou muito desapontado. A maior parte da cordilheira foi confiscada pela matilha de peles de ferro. Ele pode ver os limites do território deles em sua visão. É uma linha que ele pode sentir pelo cheiro e determinar pelas ocasionais pilhas de crânios usados como avisos aos intrusos. Sauron não o convidou para seu território, então o território da matilha de peles de ferro é um terreno hostil. Ele alertará Sauron imediatamente se ele ousar entrar no território hostil. Então haverá uma repetição dos acontecimentos infelizes de ontem à noite. Mal de Cal, ele gritou e deu um soco em uma pedra próxima com raiva. O infeliz alvo de sua raiva explodiu em cacos e poeira. Shiger está com raiva porque não consegue encontrar uma presa. Ele pode sentir muitas presas além da fronteira, mas não pode tocá-las ou arriscar a ira de seu protetor. Ele não quer lutar contra Sauron novamente porque outra morte apenas o enfraquecerá ainda mais, em vez de fortalecê-lo. Isso é o oposto do que ele pretende alcançar. Sauron quase dominou toda a cordilheira. Como isso aconteceu em apenas 100 anos? Sauron é tão bom? Ele perguntou com raiva. Agora ele sabe por que Sauron é tão forte. Ele ainda não consegue acreditar. Ele se foi por 100 anos e muita coisa mudou. Ele foi um líder de matilha por mais de 200 anos e não alcançou o sucesso que Sauron alcançou. Isso o faz se sentir inadequado e também com muita raiva. O sucesso de Sauron é definitivamente extraordinário. É algo que só pode ser alcançado através de meios extraordinários. Ele gostaria de saber como Sauron conseguiu isso. Infelizmente, ninguém responderá à sua pergunta. Seus calouros permaneceram quietos e imóveis como estátuas. Eles não sabem a resposta para sua pergunta. Esta é a primeira vez que eles estão no centro da cordilheira. Tudo bem, vamos continuar andando, Shiger ordenou com um latido resignado. Ele olhou para as montanhas cobertas de gelo com um olhar determinado. Sauron não pode ter anexado toda a cordilheira. Recuso-me a acreditar. Deve haver algum lugar que suas patas sujas não tenham tocado. Eles continuaram olhando ao redor da cordilheira em busca de mais alvos na cordilheira. Ele manteve-se na borda da cordilheira e evitou o núcleo.
Shiger espera encontrar uma matilha grande ou pelo menos um parque que se estabeleça, e não algumas matilhas de Worogs itinerantes. Tal alvo fornecerá muita comida para ele. Sua busca deu poucos frutos porque grandes matilhas não vivem na orla da cordilheira. Apenas matilhas em dificuldades vivem lá. Ele teve que retornar ao centro da cordilheira e vagou por toda a fronteira do território da Pele de Ferro. Sua busca não o decepcionou porque ele encontrou o último bastião de resistência contra a tirania de Sauron. Ele encontrou o pacote Iron Nail. Seus olhos brilharam de ganância quando viu a presa saborosa. Os calouros atrás dele também sentiram a vida fervilhante dentro do assentamento. O cheiro de sangue e vida os atraiu. Eles queriam avançar e se dar ao luxo, mas se conteram. Eles não deixaram sua sede de sangue atrapalhar seu julgamento. A presença de Shiger é muito importante para sua força de vontade. Sem ele aqui para ajudá-los a manter seus instintos sob controle, eles não serão diferentes dos animais raivosos. Portanto, há um último lugar nesta cordilheira abandonada que Sauron não reivindicou como seu. Isso é bom. Eles serão capazes de resistir bem o suficiente contra o desonroso Sauron. Ele elogiou o pacote de pregos de ferro. O Iron Nail Park está bem defendido. Eles estão escondidos dentro de uma montanha que foi escavada pelos líderes da matilha trabalhando juntos. É claro que este bando é muito cuidadoso e cauteloso. Eles não permitem que o fato de terem vários líderes de matilha lhes suba à cabeça. Ter várias entidades de mana é bom. Deveria dissuadir Sauron. Mas e se isso não acontecer? O pacote Iron Nail tem a resposta para essa pergunta. As coisas ficarão muito ruins se Sauron não for dissuadido. Suas entidades mana são ameaças para outros alfas e betas. Mas eles não são uma ameaça para Sauron. Então Sauron pode atacá-los sozinho. Eles o superam em número e certamente podem resistir a ele, mas ele será capaz de escapar se quiser. Isso significa que Sauron pode vir e matar alguns deles antes de escapar. Ele pode reduzir seus números com o tempo até que quebrem. Então eles cavaram uma montanha para evitar isso. Eles serão capazes de se defender facilmente com uma montanha literal ao seu redor. Existe apenas uma entrada e uma saída para o povoado montanhoso. A entrada está bem camuflada para não ser facilmente identificada. Shiger teria perdido o assentamento se não tivesse sentido os batedores e guardas postados do lado de fora e o som dos corações batendo na montanha. Tire os guardas silenciosamente. Terei acesso à montanha e irei direto para os líderes da matilha. Mate o resto. Você tem permissão para se alimentar o quanto quiser depois que tivermos acesso à cordilheira. Você me entende? Sim, Conde Shiger. Eles responderam. Fim do capítulo. Da força à injustiça há só um passo, Confúcio.